E a última dessa aula, 2022/1. O funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias. Essa aqui é clássica, já vi cair em livro didático, em vários vestibulares. O funcionário de um supermercado, vou ensinar como faz, recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos interligados pelas correntes 1, 2 e 3 para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade igual a 8 newtons. Ele puxa aqui na frente e os carrinhos vêm andando em fila porque eles estão presos por correntes. De novo, se você já foi em supermercado e em vários supermercados, em algum momento você já viu esses carrinhos sendo puxados por correntes presas uns aos outros para ir devolvendo mercadoria ou às vezes para ir devolver para o estacionamento de carrinhos. Geralmente é para ir devolver mercadoria. Mercadorias ficam lá deixadas no caixa. Acontece, a pessoa pega e depois desiste de comprar. Contextualize. Como interpretar a questão? Imagine você está dentro do supermercado e está vendo o cara puxar ali. Ou aí tem um desenho. Quando é questão da UERJ, Banca Vunesp, você muitas vezes não precisa nem desenhar. Porque eles desenham para vocês e olha, não são qualquer desenho tosco não, é desenho bonitinho, olha isso. Detalhado, com as compras lá dentro. Tá? Então, interpretar isso é ler, imaginar, juntar, associar com o que você conhece de física, que você acha que pode aplicar ali. Né? Força, te lembra o quê? Me lembra a segunda lei de Newton. Força puxando um certo conjunto de corpos. Considere que cada carrinho, com os produtos neles contidos, possui massa de 10 kg. Então, todos têm 10 kg. Cada um tem 10 kg. Desprezando os atritos, facilitou a nossa vida. Não tem atrito aqui com o chão, só tem essa força aqui puxando os carrinhos. A tração na corrente 2 em newtons corresponde a... O que você faz? Primeiro, aqui eu só vou usar a segunda lei de Newton. Só vou usar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante sobre um sistema é igual à massa desse sistema vezes a sua aceleração. De novo, força é uma grandeza vetorial. De novo, porque eu falei isso na questão de quantidade de movimento. E a aceleração é uma grandeza vetorial que nos mostra que força resultante e a aceleração estão sempre de mãos dadas no sentido de que elas têm sempre a mesma direção e sentido. A força resultante sobre aquele sistema e a aceleração daquele sistema, claro. De novo, como aqui tudo está na mesma direção e sentido, eu vou não vou levar em consideração a natureza vetorial, vou considerar que está tudo apontando para a mesma direção e sentido e vou trabalhar apenas com seus valores em módulo, digamos assim. Assumir que tudo é positivo, vou trabalhar como se todos os vetores estivessem apontando para a direita fosse positivo, por exemplo. Tá? Só vou usar isso. Segunda lei de Newton, como eu disse, questão da UERJ, primeira etapa, é assim. Tá? É mais interpretação. Agora, como que eu resolvo? Eu sei a equação. Mas como que eu resolvo? Eu preciso saber da tração na corrente 2. Se eu fosse colocar as forças internas aqui desse sistema de 4 carrinhos, você vai ver que aqui tem... Essa corrente está puxando aqui, esse carrinho para cá. Então eu tenho uma tração chamada tração 3. Não vou colocar em romano, senão não vai caber aqui. E como é a mesma corrente, aqui tem a tração 3 para lá. Aqui, enquanto for a mesma corrente em qualquer ponto, é a mesma tração. Tá? Isso você tem que saber. E aqui é a tração 2, que é a corrente 2. E aqui eu tenho a tração 1 e a tração 1. Tá certo? Todo o sistema vai caminhar o quê? Com a mesma velocidade. Estou supondo que ele está puxando com a força constante. Então eles aceleram com a mesma aceleração constante. Vão ganhando velocidade na mesma proporção. Então eles vão andando sempre a essa distância um do outro. Eles não se aproximam do outro. Então está sempre o quê? Nessa configuração. Portanto, se todos estão com a mesma aceleração, e quem que eu preciso? Ele quer saber na corrente 2, a questão que eu descobri é essa tração 2 aqui. A tração 2, eu posso usar força resultante igual a massa vezes aceleração para qualquer subsistema do sistema, digamos assim. Qual é a técnica que eu uso aqui? Eu preciso da aceleração do sistema para poder falar T2 menos T1, ou melhor, T2, se você olhar o sistema juntando esse carrinho aqui, o penúltimo, com o último, digamos que esse aqui é o carrinho 1,
esse aqui é o carrinho 2, esse aqui é o carrinho 3, esse aqui é o carrinho 4. Se você olhar bem e pegar o sistema, pegar um subsistema dos 4 carrinhos, que são somente os carrinhos 1 e 2, T1 e T1 aqui se anulam, e o T2 é a única força responsável por acelerar esse sistema carrinhos 1 e 2. Então, eu posso falar que T2, que é a resultante nesse sistema 1, 2, é a massa do sistema, que é a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2, vezes a aceleração do sistema. Só que aí você vai usar o que eu chamo de estratégia do mapa do tesouro. Espera aí, eu preciso, para responder a questão da massa do carrinho 1, da massa do carrinho 2 e da aceleração. Eu tenho a massa do carrinho 1 e tenho a massa do carrinho 2. Falta a aceleração. Então, eu estou com, como se eu estivesse com um mapa aqui, ó. Para eu achar aqui a tração 2, que é o que eu quero, eu acabei de perceber que antes eu preciso achar a aceleração. Mas para achar a aceleração, eu vou ter que fazer outra coisa, partir do que eu tenho, que é essa força de 8 newtons aqui, que puxa o sistema como um todo. Ela vai me ajudar a achar a aceleração do sistema como um todo, que por acaso é a mesma aceleração do subsistema 1, 2. Então, o que eu vou fazer primeiro? Aí agora eu vou percorrer, eu vou primeiro fazer o sistema como um todo para achar a aceleração, para com ela achar o T2. Isso é o mapa do tesouro, você determina onde você quer chegar. Aí para isso você precisa dessa equação, falta o A. Para o A você precisa então antes achar a aceleração do sistema. Você desenhou o mapa do fim para o início e agora você percorre do início para o fim. E chega no tesouro, que é a solução do problema. Então olha só, eu vou pegar o sistema com os 4 carrinhos juntos. Por quê? Se eu pensar no sistema como os 4 carrinhos juntos, o T3 e esse T3 aqui se anulam, T2 e T2 aqui se anulam, T1 e T1 se anulam. Essas forças internas ao sistema acabam se anulando e a única força responsável por acelerar os 4 carrinhos é a força que eu tenho, 8 newtons. Então, vou colocar aqui F é igual a massa total. Se eu colocar assim, porque você vê M1 mais M2 mais M3 mais M4, chama de Mzão só, ia ficar muito poluído aqui. Vezes a aceleração, que por acaso é a mesma desse subsistema. Eles estão andando todos com a mesma aceleração. Então, essa é a sacada, tá? Essa é a novidade que está além da sua imaginação. Talvez que não deu para imaginar no cara. Porque aí, isso que você aprende vendo essas aulas, depois fala, já vi resolver exercício com esse contexto. Então, aqui eu ponho 8. Aqui eu vou pôr a massa total, que é 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. Vezes A. Simplifica por 8, vai dar 5. Por 8 vai dar 1. E você vai encontrar aí o A igual a 1 sobre 5. Como eu usei tudo no sistema internacional, ou seja, força em newtons e massa em quilogramas, isso aqui está em metros por segundo ao quadrado. Ó, eu vacilando aqui, ó, comendo música. Ao quadrado, é uma aceleração. Finalmente, agora eu venho aqui, ó, fiz esse pedaço do percurso, agora eu venho, tenho aceleração, agora eu posso achar o T2. Mapa do tesouro. Tá? Que nem filme. Você vê de fantasia, de ficção, aí de pirata. Quem não viu um filme de pirata? Se não viu, de novo, a internet está aí. M1, 10 quilos. M2, 10 quilos. Vezes a aceleração, 1 sobre 5. 20 vezes 1, 20 sobre 5. 20 sobre 5, 4. É a tração, então são 4 o quê? Newtons. Suave assim.